Bem-vindos, galera, esse que é o programa de gastronomia mais chapado da internet brasileira, mas não só, não é verdade? Vocês sabem que aqui não é só um canal de cozinha, é também um canal de ativismo, e é por isso que estamos fazendo uma série muito bacana entrevistando o quê? Candidaturas antiproibicionistas. E, gente, hoje é um dia muito especial. Primeiro que é o primeiro dia de toda a minha vida da história nesse país, que eu tô em BH. E segundo, porque não bastando no primeiro dia eu tô aqui, vou entrevistar uma figura icônica da cena aqui, um candidato com experiência em campanha antiproibicionista, que é o Dário 420, meu Deus do céu. E aí, Dário? Só força. Só força. Muito bom. Dário 420 ou 420? 420. Dário 420, Dário né? 420. Muito bom, então quer dizer, somos primos, gente. Ele é o Dário 420, eu sou o Cozinha 420 e é isso aí, solta a vinheta. Ah. Wait a minute. E muito bem, gente, sem maiores delongas, tá bom? Você sabe tudo que você tem que fazer, afinal de contas isso é um canal no YouTube, né? Então interage com a bagaça, demorou? Vamos começar aqui essa entrevistinha maravilhosa, conversando com o Dário, que é o candidato aqui de Minas Gerais, né? A deputado federal. Então, Dário, o negócio é o seguinte, ó. Mantendo a estrutura que eu tô fazendo aqui com a galera, primeiro eu quero que você conte quem é você, um pouco da sua história aqui nesse mundão de meu Deus, enquanto ser humano, pré-política ainda. Como se desse pra separar, né? Mas Tudo junto, né, Caio? Assim, talvez 420 é uma inspiração até da própria cozinha, de outros colegas que usaram esse nome. Esse 420 é o nosso codinome mesmo. Cara, eu sou um jovem de periferia que cresci numa família assim, meio nerd, assim, sabe? Vindo da mecânica, e eu estudei eletrônica no segundo grau, então a minha nerdice vem desse rolê. Trabalhei assim na indústria eletroeletrônica, trabalhei em projetos, assim, fiz ignição, culminei assim fazendo ignição de foguete em Alcântara, no centro de lançamento de Alcântara. Final da década de 80, início de 90, fiz esses rolés assim. Mas a consciência política da década de 80 me levou a estudar filosofia, que é onde que eu conhecia a maconha. Obviamente, os colegas me apresentaram, né, ao mesmo tempo que estava ali desenvolvendo como pensar, como escrever as questões de outra maneira, a gente conheceu. E é isso, é uma história. Eu tenho 57 anos hoje, passei pela filosofia, por esse caminho assim da eletrônica. E nos últimos 20 anos, assim, eu me envolvi muito com projetos sociais ligados a jovens em conflito com a lei. Muitos dos amigos que eu compartilhei da área da assistência social, das medidas socioeducativas, do combate à fome, esses rolês, assim. E trabalhei montando programas na Universidade Federal aqui, tipo levar os meninos que estão cumprindo medida socioeducativa para interagir com aluno de engenharia. E a discussão sobre drogas veio crescendo assim para mim, não só da situação do usuário, mas politizando a questão. Assim, cara, nós temos que lutar para que isso desenvolva outras coisas, pensando, claro, pensando na legalização, mas pensando também no futuro do país, porque a maconha é um negócio que nos projeta para um novo mundo, cara. com certeza. É mais ou menos isso. Muito bom, Dário. Me fala uma coisa então. Pela sua história, eu já vi uma coisa legal assim, que você tem uma trajetória com alguns pontos que vão super contra certos estereótipos dos usuários de maconha e tudo mais. Um deles, por exemplo, é ter estudado exatas, né? Exato. E aí depois foi fazer filosofia. Então quer dizer que assim, dá pra pessoa fumar maconha e contar numa boa, fazer as continhas certinho. Claro. Eu sou conhecido, nos últimos 6 anos eu desenvolvi a atividade de ser assessor de mandatos parlamentares. Eu sou o único assessor que passou pelos mandatos municipais, estaduais e federais do PSOL em Minas Gerais. Rapaz. Então, e eu sou conhecido como Data Dário, eu sou um especialista. Eu sou um especialista em tratar, aliás, data dária, porque eu sempre trabalhei em mandatos feministas, então eu vim dizer, tratar dados, fazer mapografia, e maconha pelo contrário, nunca me atrapalhou nisso, pelo contrário, ela levou
a isso ter uma certa relevância para os outros colegas e sempre ser procurado por isso e tudo. E assim também entender os limites das próprias análises numéricas. Acho que tudo isso, maconha não impede a gente de fazer nenhuma profissão na vida. Definitivamente não. Muito legal. Mas, e além disso, quebrando outro estereótipo, né? Que então você está se candidatando, mas eu acho que diferente do que muito do público normal pensaria assim, né, sobre uma candidatura canábica e tudo mais, você tem experiência administrativa. Claro. Eu venho, como eu disse para você, de assessoria de mandatos que pensa exatamente os problemas da cidade, do estado, do país, a importância da gente investir nas universidades, por exemplo, que estão pesquisando cannabis, e isso percorre muitos campos, né? Esporte, a química, a tecnologia, as ciências agrárias, as ciências sociais. Então, assim, as experiências acumuladas desses mandatos nos deram uma bagagem para a gente fazer esse enfrentamento e buscar uma construção de uma bancada da maconha, que é o que a gente precisa para poder projetar isso de uma maneira mais relevante, né? Com certeza. Muito bom. Gostei muito da sua trajetória, Dário. Então agora eu quero saber como foi que você se envolveu com política, né? Claro, sabemos que a política ela tá aí no nosso dia a dia, em cada pequeno detalhe, mas quando foi que você foi para a política institucional, né? Quando você falou assim, não, quero dedicar minha vida a isso, mesmo que seja essa loucura. Uai, conhecendo essa galera, sobretudo do carnaval, os colegas, né? Eu sou oriundo e, assim, carrego com muita vontade a bandeira do Manjericão, que é um bloco aqui de Belo Horizonte, bloco canábico e tudo mais. E junto com essas forças, a gente começou a desenvolver projetos de ocupação dos espaços públicos em Belo Horizonte, porque a gente teve um prefeito empresário aqui que queria privatizar tudo na cidade, até as praças públicas, entende? De querer limitar os eventos, e a gente construiu um movimento da praia da estação, ou seja, um movimento do carnaval, as lutas sociais, moradores de rua, movimentos culturais de ocupação, do hip hop e tudo mais, vieram se juntando. Então, essa construção fez com que essa importância política e querer intervir na vida da prefeitura da cidade, do governo do estado, e defender o funcionamento e a ocupação desses espaços, veio trazendo importância. E a maconha foi uma coisa gestada junto com isso. Olha, nós vamos reunir um grande leque de pautas e temos corpos assim, né? O corpo negro que busca uma candidatura negra, um debate sobre a negritude, e é claro, precisamos também de uma candidatura canábica, e eu entendi que era o momento da gente expandir, botar com coragem, sair do armário em outras palavras, e então eu fui junto com os colegas, é claro, porque não existe candidatura sem uma construção coletiva, bora ser o porta-voz dessa importante pauta que vai nos levar a uma coisa menos careta nesse mundo. Com certeza, com certeza. Muito interessante. E me fala uma coisa então, Dário, você tá já em qual candidatura? Se não me engano é na terceira, é isso? Na quarta. Na quarta candidatura. Rapaz, então tem experiência real. Quando você chegou aqui, era tudo mato, né? Que aí você cortou, secou e fumou. Mas, fala pra mim, falando sério, como que foi a acolhida, enfim, das pessoas, do partido, da vida, da família, quando você falou assim, não, vou me candidatar com uma candidatura canábica, antiproibicionista e tudo mais? Uai, é essa coisa que você tem que enfrentar os próprios medos e receios e assumir para uma sociedade que a maconha é uma pauta. Como a gente falou aqui no início, isso não me impede de fazer as coisas do mundo, da vida, e enfrentar, inclusive, para a família. Assim, teve pessoas da minha família que entrou em choque, porque uma questão de valores ou de tradição, achar isso, mas veio um acolhimento gradativo na medida em que a conversa pôde rolar. Isso é muito bom, né? Quando você tem diálogo para poder conversar sobre essas pautas. A campanha veio fazendo com que a gente também aprendesse, né? Você aprende a discutir, amplia o leque de contatos,
você conhecer a movimentação institucional a nível da Justiça, do Ministério Público, as leis que, a nível de município, podem ser consideradas. Tantas cidades na Europa que não tem uma lei específica de legalização da maconha ou outras drogas. E que, sim, por uma decisão administrativa, a polícia não toma conta do varejo. Simplesmente isso. Ela está preocupada com o grande tráfico, ou algum crime, ou então proteção cidadã, né? Ou seja, uma polícia especializada em violência doméstica. Coisa que no Brasil é necessário que a gente desenvolva. Deixar de investir unicamente ou tão expressivamente em policiamento ostensivo, ter um policiamento dedicado e tudo, e tratar as questões das drogas como uma questão de saúde. Certo. Então me conta uma coisa, Dário, por que você escolheu se candidatar a deputado federal? Olha, como eu já experimentei a candidatura e sempre foi ganhando cada vez mais importância a nível de vereador em 2018 para deputado estadual, nós conversamos entre os colegas a importância da gente tratar isso a nível federal, porque o país carece da formação de uma bancada da maconha que reflita sobre as leis que dizem respeito não só à produção de remédio, mas também da legalização do plantio doméstico, da utilização de tecnologias das fibras que tem na maconha, né? Roupa, tecido, tudo que é feito de plástico pode ser feito de cânhamo, mas existe investimento em universidade, em pesquisa, em empresas que comecem a mexer com isso, e não a gente ficar só na importação, como a gente tem agora da Anvisa. Você tem a possibilidade de comprar um remédio numa farmácia, mas você tem que ter uma receita. Não é um médico de saúde pública que dá essa receita no Brasil, você tem que ir um médico particular. E um remédio completamente importado, uma planta plantada no exterior, a gente pode desenvolver isso. Então todo esse conjunto de coisas nos levou a falar assim, não, vamos discutir essa pauta a nível federal, ampliar o debate e vamos lutar para poder construir e dar importância a uma bancada da maconha em Brasília. Perfeita explicação. Então, porque obviamente, né, o lugar onde se mudam as leis efetivamente, né, é no Congresso, e são os deputados federais que fazem isso, né? Então, assim, as leis federais, obviamente, as leis estaduais não podem não se submeter às federais, né? Então a gente tem que legalizar a maconha em nível federal. Gostei que você falou do autocultivo, né? Porque afinal de contas a gente fica carente disso, né? Exato. Vem muito político e fala, é pau medicinal e tudo mais e tal. Mas essa parte é importante com certeza. Mas, Dário, vamos falar uma coisa assim, ó. Tem uma questão que as pessoas sempre falam, que é assim, um argumento contra, né? Um problema que se coloca que fala assim, mas o Brasil ele não está preparado para legalizar maconha. Se legalizar maconha vai virar bagunça, não sei o que lá e tal. E por isso eu te pergunto, o Brasil está preparado para legalizar maconha? Olha, quem não está preparado no Brasil é quem nunca usou maconha. Porque se tivesse usado, eu sentia que a maconha é uma coisa muito mais suave do que o álcool ou outra coisa parecida, se o seu objetivo é o divertimento. Cara, nós estamos aí nos países parecidos com o Brasil, a África do Sul, o México, a Argentina, a Colômbia, o Uruguai, o Paraguai agora está com umas experiências maravilhosas aí. Esse pessoal não só está na frente e permitindo, ou por decisão de justiça, ou por decisão de parlamento, que as pessoas tenham direito a plantar em casa, a produzir o seu próprio remédio. Eu acho que é muito fundamental essa questão da gente objetivar esse avanço, porque a empresa, a indústria, o meio produtivo em larga escala não pode ter um monopólio da produção disso. Isso é muito ruim. Maconha é uma planta, e é uma planta que você cultiva no seu jardim, assim, entendeu? Nós temos que recuperar sementes, modos de cultivar que sejam mais baratos do que os que usam em clima temperado, que iluminação artificial, etc., que pode ter uma alta produção, mas o custo pode ser bem maior do que a gente poderia. Então eu acho que a gente avançar nessas pautas é fundamental. Será que dá para trocar umas mineradoras por fazenda de maconha por aí? Cara, a Minas Gerais, que tem áreas profundamente degradadas, o cânhamo, ele é conhecido como um hiperdesintoxicador, né?
uma planta especializada em retirar metal pesado de solo contaminado, que é o que mais a gente tem nas áreas de mineração, sobretudo nesse lugar que nós estamos aqui. Nós estamos no meio de um quadrilátero ferrífero, a maioria dos topos de montanha são todos minerados, é um minério de muito alta concentração e toda a acumulação de rejeito, barragens de resíduos e tudo, são áreas extremamente... E o cânhamo é um recuperador de solo. Você não pode usar para comer depois, mas pode fazer roupa, pode usar como material de construção, você pode fazer vários usos industriais. Então, Minas Gerais é um campo aberto para a plantação extensiva da maconha. Pô, coisa linda. Aí eu venho pra cá de vez, meu Deus. Agora, me conta, Dário, vamos inverter um pouco essa lógica. O Brasil vai legalizar a maconha? O Brasil tem que legalizar, porque nós precisamos de conquistar essa coisa que é retirar esse presidente do poder. E porque isso, só esse oxigênio no Brasil vai fazer as plantas crescerem mais vigorosamente, entendeu? Nós temos que ter essa esperança e ativar aqui. Nós podemos abrir a discussão de uma maneira mais objetiva e sem canetice. Então eu acho que num curto prazo de tempo a gente vai poder realmente assim tirar o véu dessa discussão e poder falar de plantio doméstico, como os nossos vizinhos estão fazendo, e poder fazer uma transformação que, sobretudo, vise o desencarceramento dos jovens que estão presos, porque os caras que estão presos não é traficante, é gente que foi preso com 2 baseados no bolso, com uma quantidade ínfima, que não tem acesso a um processo de justiça. E eu tenho dito com os colegas assim, as prisões atualmente são os novos manicômios, cara. É um lugar de adoecimento, de sofrimento. Não é um lugar de construção que você vai fazer com que alegar que você está protegendo o cidadão, porque você tem que proteger o cidadão, mesmo ele tendo cometido crime. Então, eu acho que a gente vai ter processos bem rápidos a partir de 2023, com uma discussão menos medíocre. Eu tenho muita esperança da gente eleger um Congresso melhor do que o que está aí, e a população também tenha mais poder de ir para a rua e exigir. Porque, de qualquer maneira, nós vamos precisar de ir para a rua e pedir a legalização. Porque, por livre e espontânea vontade, os políticos também se tornam num véu conservador, que falam assim, eu não posso nem falar disso, então, se botar para votação, eu voto, mas eu não falo. Sabe, a bancada da maconha é uma bancada que tem que explicitar esse debate, para que a população venha para a rua e nos ajude, como conseguir o voto direto, como conseguir o ficha limpa ou qualquer coisa, fazer pressão para a gente poder legalizar a maconha no Brasil. Muito bem, então tá bom, Dário, deixa eu te perguntar então, numa projeção futura, né? A gente sabe, primeiramente a gente por um lado mais específico, a gente sabe que você falou sobre essa questão do encarceramento em massa e tudo mais, a gente sabe que os corpos mais atingidos por isso são os corpos negros. Também os corpos indígenas sempre tem um recorte social também, né? A pobreza é extremamente criminalizada e tudo mais. Ou seja, a proibição é claramente uma forma de se controlar populações minoritárias ou de se oprimir populações minoritárias, né? Então, vamos dizer aqui que essa maconheiragem linda que está nos assistindo resolve eleger uma bancada da maconha, coloca todo mundo lá e tal. Como que você vai agir em prol de uma reparação histórica e tudo mais? Que medidas você acha que são cabíveis nesse sentido? Então, isso é muito importante, Caio, porque a construção das saídas do país precisam de um acompanhamento exatamente para onde que vai o dinheiro do imposto gerado por uma evolução tecnológica da maconha, por uma utilização de remédios à base de cannabis. O imposto disso ser revertido exatamente porque as populações que, com uma legalização, ou gradativamente, ou até mesmo num curto espaço de tempo, que vão ser mais prejudicadas, é aquelas que estavam envolvidas com o mercado informal. O que acontece? Administrativamente, né, quem está na Zona Sul consome com muita facilidade. E na periferia, como você lembrou, assim, é usado isso por uma repressão injusta, por uma desculpa para ser violento com a população. Então a reparação é exatamente a canalização desse dinheiro para a saúde, porque as pessoas que estão... O maior problema de droga no Brasil é álcool. Então as pessoas que estão em sofrimento, elas precisam de amparo do Estado. O cara que
se envolve numa situação de criminalidade ou algum ato infracional, geralmente ele já vem de uma história que é o Estado ter abandonado ele na escola. A escola não ter recurso de manter ele dentro, ele ser expulso. Começar uma atividade importante que acontece nas periferias, batalha de MCs, duelo, dança de passinhos, sabe? Tem várias coisas. São invenções da periferia que exatamente o cara, ele resolve tomar a palavra em vez de tomar as armas. Sabe? Esse amparo do Estado, essas políticas, elas têm que ser alimentadas pelos impostos recolhidos pela maconha. Retornar isso é uma política reparatória. É incentivar as coisas que já existem, são criadas. Não inventar que nós sabemos o que eles querem, o que eles precisam. Chegar lá e impor e dizer assim, olha, não, vocês vão estudar para ser pedreiro, pintor. Não, cara, os caras eles têm invenção. Política reparatória é aquela que permite uma sociedade escolher o seu futuro. Então nós precisamos de investir o imposto de maconha nisso. E na saúde, com a assistência às pessoas que têm qualquer sofrimento mental oriundo, que pode ser, não só, pode ser do uso de açúcar, pode ser do uso de álcool, sobretudo, qualquer coisa, videogame, Claro, não é? Sim, muitos vícios existem, né? Exato. Mas muito bem, chegando já pelos nossos finalmente, Dário, tem algumas perguntas que eu tenho feito para todos e uma delas é: qual é a sua posição com relação à proibição das demais drogas? Cara, eu sou uma pessoa que entendo que nós temos que discutir com os jovens, com os adultos, as drogas a partir de uma perspectiva da redução de danos. Olha, eu não vou começar a discutir pelo ponto de vista que a pessoa não usa. Não, as pessoas usam drogas. Agora, o que você faz para minimizar o seu uso no sentido de pensamento sobre o autocuidado? Entende? Então, eu sou a favor que as pessoas tenham o direito de usar qualquer droga, assim como elas têm direito de pular de paraquedas, sabe? Saltar de asa delta, botar a vida em risco e não ser punido por isso. Estatisticamente deve ser mais perigoso saltar de paraquedas do que fumar maconha, óbvio, né? Porque não é letal, mas acho que até do que usar outras drogas, né? Exato. Existem usos religiosos, existem drogas, né? Substâncias como a ayahuasca, que tem sido pesquisada no tratamento de várias doenças ou situações de saúde. As pessoas têm que ter o direito sobre os próprios corpos. E o Estado amparar exatamente as pessoas que entram em sofrimento mental, seja por isso, seja por outra coisa. A saúde pública, ela tem que ser bem estruturada nesse acompanhamento. Não proibir as pessoas. Essa coisa de que as pessoas têm que estar preparadas para poder... Não, o que vai fazer a preparação é o diálogo, é até o próprio uso. Eu acho que a humanidade precisa desse autocuidado, essa discussão sobre o autocuidado. Tá certo. E aí tem uma pergunta que eu vou te fazer, mas eu não sei, talvez ela já tenha sido respondida aqui, que também é para todo mundo que é. Enquanto candidato antiproibicionista, é muito importante essa pergunta. Você já fumou ou fuma maconha, Dário? Essa é uma pergunta difícil do candidato responder. Eu sei. Porque ele, cara, você coloca ele diante de uma situação assim. Essa resposta que eu dei antes aqui para você é o que eu acho mais legal, assim. Nós lutamos para que você tenha, para que nós tenhamos o direito de uso dos nossos corpos. Fazer o bom uso do prazer, fazer o bom uso da nossa inteligência. Então, eu acho que nós lutamos por direitos. É uma luta linda, com certeza absoluta. Muito bom, Dário, muito bom. Gostei muito. E, poxa, antes de me despedir, eu quero dar pra você o palco, né? Os minutinhos aí pra você dar o seu adeus pra galera, fazer o seu jabá, vender o seu peixe. É agora, fica à vontade, dá o seu alô aí pro público. Ó, galera, muito prazer aqui de falar com a Cozinha 420, que para mim é um laboratório de pensar e sentir e perceber a maconha e outras possibilidades, e dialogar sobretudo com saberes, sabe? Saberes que são inventados a partir da sua experiência que você vai construindo e saberes que você aprende, né, suas vivências ancestrais. Eu sou Dário 420, eu sou candidato a deputado federal por Minas Gerais nessas eleições de 2022. Eu sou o número 5042, que é um número emblemático assim, de várias candidaturas espalhadas pelo país. E é isso, nós lutamos por mais verbas para a pesquisa científica, pela liberdade de uso dos nossos corpos, por
verbas do SUS implicadas, aplicadas nos equipamentos e nos profissionais do SUS, e isso, uma nova dimensão que leva o Brasil a pensar a maconha como uma pauta do futuro. Muito bom, Dário. Eu acho que nenhum candidato até então foi tão poético como você. Então você já ganhou aqui a eleição do candidato mais poético, com certeza absoluta. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado da maneira como eu gostei. A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre maconha, não é verdade? Porque esse assunto, nossa, ia render muito mais, mas tem um tempinho aqui, né? Pra quê? Pra que você não pare de nos assistir, tá? Apressadinho, né? Então, se você gostou da bagaça, poxa, deixa o seu like, comenta. Não se esqueça que você pode também ser membra desse canal maravilhoso, ser membro, enfim, cola com a gente, demorou? Você pode colar no Apoia-se também, procura a gente nas redes sociais, a bagaça toda, tá? E também redes sociais, Dário, onde as pessoas te encontram? No Instagram é o nosso Dário 4e20, 4é20, né? Nós estamos também no Twitter, e no TikTok é Dário, a versão rebaixado 4e20. Sensacional! E não esqueçam de compartilhar essa série com a maconheiragem que vocês acham que precisa conhecer os candidatos e as candidatas que representam a nossa causa, não é mesmo? E aí vocês vão escolher nesse espectro político que está sendo apresentado aqui de várias maneiras quem representa melhor vocês. Demorou ou não? Afinal, o voto é de vocês, não é verdade? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Dário, muito obrigado mesmo. Caio, muito prazer. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau.